Muito obrigado, bem-vindo ao Seitonê, esse modo feliz de viver. Muito obrigado a você, preletor, a você, divulgador da Seitonê, a todos vocês que são mantenedores do programa da Seitonê, a você que nos assiste sempre, nosso muito obrigado. E que seja cada vez mais feliz, mais próspero e que viva uma vida que vale a pena ser vivida, porque é assim que é a sua missão, de ter uma vida feliz, uma vida saudável, uma vida de plenas realizações. E o assunto de hoje é sobre saúde. Tantas pessoas sofrendo tanto, problemas de doença das mais variadas. E eu fico tentando imaginar aqui o que passa pela cabeça de uma pessoa quando ela vai num médico, por exemplo, e recebe lá um diagnóstico que tem uma doença grave. A cabeça deve ficar doidinha. E um dos primeiros sintomas que a pessoa tem é o medo. O medo de morrer, o medo de não se curar, o medo da gravidade do seu problema e assim por diante. E vamos falar durante 25 minutos, vamos falar sobre esse assunto hoje, baseado aqui nesse livro, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que é A Chave da Beleza e da Saúde, que é este livro aqui vermelhinho, ó, e gostaria de recomendar a todos vocês que nos assistem. Também, como o programa de hoje é um programa especial voltado para você talvez levar uma mensagem para alguém que precisa do ensinamento da Seitonê, é nesse sentido que eu estou falando. Mas então liga aqui para a gente, 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 50 74 41 80. Receba todas as informações da Seitonê e ainda você pode receber de graça aí na tua casa, ó, uma revista da Seitonê, correio grátis, revista grátis, telefone fixo grátis. Se for do celular, você paga então a ligação do 0 operadora 11 50 74 41 80, do telefone fixo 0800 770 2600. E olha só, e aí, tá tudo bem? Pode melhorar? Pode. Deseja uma vida melhor? Sim. E você? Conhece alguém que não está passando bem? Talvez tenha algum problema chamado doença? Dores nas costas, problema nas pernas, problema aí nos braços, nos olhos, alguma coisa assim. Alguns talvez com uma doença um pouquinho mais complicada, que nós chamamos talvez de câncer. Então, que tal você hoje ligar para essa pessoa e falar, ó, assista o programa da Seitonê, emissora tal, começou agora, você vai ajudar muito, com certeza. E diz aqui assim, ó, no livro A Chave da Beleza e da Saúde, o professor Masaharu Taniguchi escreve, a doença não é obra produzida por Deus. A doença não é obra produzida por Deus. E se a doença ela não é produzida por Deus, e se alguém tem essa doença, alguém a produziu. E se a doença, por exemplo, ela vive em mim, entre aspas, a única pessoa que criou essa doença sou eu mesmo. E se fui eu que a criei, então eu tenho domínio sobre essa doença. A doença não é que a doença me domina, é eu que domino a doença. Mas muitas das vezes, ou em muitos casos, a doença parece dominar a pessoa. E isso ocorre principalmente quando a pessoa deixa ser dominada pelo medo, que já falamos agora há pouquinho. É o medo de ser uma doença grave, é o medo de morrer, é o medo de perder alguém, como um ente querido, como um amigo, como membro aí da vizinhança onde vive e assim por diante. E é esse medo que faz com que então as coisas começam a piorar. Mas, se a doença não é produzida por Deus, então vamos entender assim, que só existe o que Deus criou. Então, se Deus não criou e não produziu a doença, então a doença, partimos do princípio que ela não existe. E se ela não existe, por que temê-la? Por que dar força, entre aspas, a essa doença através do medo? Porque se temos medo é porque estamos pensando nela. E quando pensamos, damos vida, entre aspas. Então, por que dar vida à doença? Por que temer a doença? Em vez de ficar temendo a doença, que tal arejar a mente e começar a pensar em coisas boas, em coisas positivas, começar a alegrar a mente? E para isso também, que tal ler o livro Guia para uma Vida Feliz? Mente alegre atrai coisas alegres.
Mente triste atrai coisas e fatos semelhantes a isso. E diz aqui ainda, ó, a doença não é obra produzida por Deus. Ela não passa de um estado em que a nossa mente reprime o desempenho perfeito da vida que Deus nos deu. Então, a doença, não passa de um estado em que a nossa mente reprime o desempenho perfeito da vida que Deus nos deu. Então, em outras palavras, lendo aqui o livro A Chave da Beleza e da Saúde, a doença, de uma certa forma, é só um alarme que a vida perfeita que Deus nos deu, nós a reprimimos, não a deixamos extravasar, e em função disso é que existe a possibilidade de manifestar a doença. Então, a vida de Deus, ou Deus que habita você, Deus que vive em mim, Deus que vive em você, se você a partir desse momento permitir que Deus se revele nos seus pensamentos, nos seus atos, nas suas palavras, nas suas ações, nos seus sonhos, enfim, no seu viver, você vai perceber que a sua vida começa a se transformar e começa a ter uma vida, então, digna de filho de Deus, feliz, saudável e próspero. E quando a vida de Deus começa a se manifestar, uma das coisas que a gente começa a fazer é ajudar o próximo. E se tem um caminho que te leva para o paraíso, se tem um caminho que te leva para a felicidade, se tem um caminho que te faz feliz de verdade, esse caminho se chama amor e dedicação ao próximo. Amor e dedicação ao próximo. Só que quando a gente está doente, por exemplo, o que a gente quer de uma certa forma é receber amor, receber carinho, compreensão, essas coisas todas aí. Então, ao invés de a gente doar, a gente quer receber. E nesse querer receber, muitas das vezes as pessoas acabam se tornando pessoas egoístas. Mas aí a Seitonê vem e nos ensina. Quer o paraíso? Quer ser feliz? Um dos mais importantes caminhos para isso é uma vida de dedicação, de generosidade e de amor ao próximo. E se você tem algum problema físico, né, na sua vida aí, como por exemplo uma doença tal, começa a se dedicar para o próximo. Começa a fazer as pessoas que te cercam mais felizes. Começa a ajudar em casa, começa a trabalhar com mais alegria lá na empresa, começa a sair de casa sorrindo, volte para casa sorrindo. Vai perceber que a vida começa a mudar, começa a se transformar, e esse é o nosso papel aqui nessa vida. Fazer com que a vida de Deus se extravase através de cada segundo da tua vida. Só deixar Deus revelar, deixar Deus se manifestar. Enquanto guarda Deus, que nem diz o outro, as coisas não se revelam, não tem valor. Tem uma nota de R$100 no seu bolso. Dá para comprar muitas coisas hoje em dia, muitas coisas. Você vai aí numa lanchonete, você vai numa quitanda, você vai numa feira livre, você compra bastante coisa, desde que você pegue essa nota de 100, tira ela do bolso e começa então a fazer os pagamentos. Porém, se deixar essa nota de 100 ou algumas notas de 100 no teu bolso e não querer tirá-la de jeito nenhum, apesar de que essas notas podem comprar tantas coisas, acaba não comprando nada, porque simplesmente você não fez com que ela saísse do seu bolso. Então, todas as virtudes de Deus que estão dentro de você, ou você extravasa ela, joga ela para fora, ou então não tem muito sentido ser possuidor desse reino de Deus, desse tesouro de Deus e das heranças de Deus, como sabedoria, como amor, como vida, como provisão, como alegria e assim por diante. Então, o que nós podemos fazer juntos? Você, eu, nós. Será que não tem pessoas precisando da gente? Com certeza tem. Então, que tal tomar a decisão? A partir de hoje, sou esse instrumento de Deus para que, através das minhas ações, Deus se revela, Deus se manifesta, para que então mais pessoas possam encontrar esse modo de viver feliz, que também é ensinado pela Seitonê. Continuando aqui no livro A Chave da Beleza e da Saúde. Então, para você que nos assiste hoje, muito obrigado, viu? Um abração a todos vocês mais uma vez. Acesse o site www.sni.org.br e aproveita adquirir o livro A Chave da Beleza e da Saúde. Talvez você nem precisa dele, mas talvez alguém que precisa dele.
Então, em vez de comprar para você, compra, já manda entregar na casa de alguém, como um presente seu. Já pensou que espetáculo, que maravilhoso, né? Diz aqui, ó, para nos tornarmos sadios, precisamos eliminar por completo todos os pensamentos e sentimentos que reprimem ou perturbem o desempenho da vida. Quase igual que nós falamos agora, né? Tira esse sentimento de medo, essa preocupação chamada medo. Tira essa incerteza. E também, por que não? Se tem algum ressentimento contra alguém, joga fora. Talvez você tenha razões de sobra para pensar, eu estava certo. Mas a partir do momento que guarda ressentimento contra alguém, esse pensamento, eu estava certo, já foi para o espaço. E é o ressentimento contra alguém é que te faz sofrer, que te faz infeliz, consequentemente, ajuda a chamar a doença. Então joga tudo fora isso. Aí a vida começa a melhorar. E diz aqui, o que promove a cura de doenças, é a força da vida, e não o poder dos medicamentos ou da cirurgia. Ministram-se medicamentos e efetuam-se cirurgias a fim de eliminar empecilhos e facilitar a ação da força da vida. Os empecilhos podem ser micróbios ou algum defeito na constituição do organismo. Alguns medicamentos destroem os micróbios, outros estimulam o organismo. A cirurgia repara defeitos ou lesões do organismo. Contudo, por mais que se ministrem medicamentos a um cadáver, a fim de matar os micróbios, e por mais que se efetuem cirurgias no intuito de reparar o organismo, é impossível ocorrer a cura, porque nele já não está presente mais a força vital. Então, diz aqui também, né? Confiar em Deus, a cura de uma doença, não significa recusar terminantemente os tratamentos médicos. Então, a Sejourné também, eu acho maravilhoso o que o professor Masaru Taniguchi escreve também. Como ele agradece esses profissionais que atuam na área da saúde, nos auxiliando tanto. Como é maravilhoso essas pessoas que pesquisam e acabam aí fabricando esses medicamentos que, quando precisamos, está à disposição hoje nas farmácias. Então diz aí, não precisa recusar, mas por outro lado também, não é a dependência deles que vai te fazer feliz e saudável, mas é a convicção de que em mim habita uma vida perfeita e maravilhosa, criada por Deus. E que bom, né, que você está conosco, nosso muito obrigado. E hoje estamos aqui com o livro A Chave da Beleza e da Saúde, falando aqui sobre esse assunto, né? O quanto que o medo, de uma certa forma, provoca lesão aí na nossa vida, essa vida que eu me refiro a esse corpo, na nossa mente e assim por diante. Então não importa o que você está passando agora, não importa qual o diagnóstico que você recebeu, mas o que importa sim, sou vida, sou espírito, sou orientado por Deus, protegido por Deus. E como falamos logo no comecinho, que está aqui no livro A Chave da Beleza e da Saúde, né? Que Deus não foi quem criou a doença. A doença não é produzida por Deus, falamos isso agora há pouco, bem no comecinho do programa de hoje. Sendo assim, então, se Deus não criou essas coisas ruins, então essas coisas ruins não existem. Se elas não existem, elas podem ser eliminadas? Claro que pode. Né? Minha mãe, por exemplo, ela, nossa, já faz 50 anos mais ou menos, teve um problema também de saúde. Tratamentos, graças a Deus, médicos maravilhosos, enfermeiros maravilhosos, pessoas maravilhosas que colaboraram tanto com a minha mãe. Mas chegou uma hora que o médico mesmo disse que não tinha mais como ajudá-la, porque a doença estava vencendo tudo. Até que, no desespero, pela informação que não tinha mais solução,
seu marido, meu maravilhoso pai, começou a procurar algumas opções a mais para ajudar a sua esposa. E eis que encontra alguém que fala, leva na Seitinoye cura. Lá na Seitinoye resolve todos os problemas. Até então meu pai também, o que é essa tal de Seitinoye? Morava na zona rural naquela época, nem conhecia nada de Seitinoye, não conhecia quase ninguém, morava no meio do mato, no meio do sítio, era agricultor, só trabalhava, que nem diz o outro. Mas nessa busca para a solução do problema da esposa, da minha mãe, é que ele encontra então uma pessoa que fala, leva na Seitinoye. E foi então que ele começou a conhecer a palavra Seitinoye, ou começar a ouvir o que era Seitinoye. E por sorte, uma pessoa que conhecia Seitinoye conversou com meu pai e falou para o meu pai, você quer resolver o problema de saúde da sua esposa? Leva ela lá num seminário, na academia de treinamento espiritual da Seitinoye. Naquela época só tinha uma, que era a Academia de Treinamento Espiritual de Biúna. Nós falamos de Biúna porque fica no município de Biúna, aqui perto de São Paulo. Hoje já são várias academias, né? Tem uma no Rio Grande do Sul, lá em Gravataí, tem uma lá na Bahia, em Mata de São João, tem uma lá no Pará, academia, eles chamam de Academia da Amazonas, né? Nós temos uma também lá pertinho de Belo Horizonte, Academia de Minas Gerais, tem uma lá pertinho de Goiânia, que é a Academia de Goiás, tem no Paraná, academia em Curitiba, são várias academias. Mas naquela época, então, leva lá, na academia da Seitinoye, e aí meu pai, então, não tinha tantas opções, que um lado já estava dizendo que não tem mais jeito, encontrou mais uma porta, e graças a Deus, Deus foi maravilhoso, encontrou a porta melhor que podia existir para que ela, ele e nós entrássemos. E minha mãe então participou de um seminário na Academia de Treinamento Espiritual da Seitinoye. Naquela época tinha muitos seminários de 10 dias. E minha mãe, apesar de toda a dificuldade que estava vivendo, mas ela aceitou ir no seminário. E ficou 10 dias lá, apesar de todas as dificuldades que podia estar passando, física, mental e assim por diante. Fez um esforço sobrenatural, mas orou bastante, refletiu bastante, reconciliou mentalmente com muitas pessoas e dentre essas pessoas tirou qualquer ressentimento que ela tinha de tristeza com o seu marido, porque tinha algumas coisinhas da convivência que ela achava que ele podia ser diferente. Quando meu pai e o seu marido voltou para buscá-la depois de 10 dias, se abraçaram, choraram, se agradeceram, perdoaram, e eis que a minha mãe descobre, Deus não criou doença. Eis que é revelado para minha mãe através das palestras, através das orientações que ela obteve, que o homem é filho de Deus. E se está manifestando a doença, não é porque ela existe. Essa manifestação é porque a minha mente pensa nessa doença, reconhece essa doença e ela se projeta, mas é apenas algo fenomênico. E essa projeção, ela deixa de aparecer se não tivermos ela dentro da mente. E até então, minha mãe, com medo danado, né, do que poderia estar acontecendo, deixar os filhos, deixar o marido, começou então a reverter tudo isso de maneira diferente. Obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, marido, obrigado, os filhos, obrigado, Seitinoye, obrigado, 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 obrigado. E essa nova postura só de gratidão e não mais de medo. Essa postura, a partir de agora, de agradecer e alegria e não mais de medo, é que fez dela uma pessoa totalmente diferente no modo de pensar e de viver. E a partir então dessa mudança, é que a vida dela também, nesse mundo fenomênico, começou a mudar. E se estava ali, digamos assim, para o caminho final aqui dessa vida terrena, graças a essa postura dela e a compreensão do ensinamento da Seitinoye e a prática desse ensinamento na sua vida, é que, graças a Deus, ela se recuperou totalmente e viveu mais 50 anos aqui nesse plano terreno. Foi em 2008 para o plano espiritual, feliz, feliz, feliz da vida, porque ela mesma disse para a gente, tive o melhor marido do mundo,
tive os melhores filhos do mundo e eu tive uma vida maravilhosa aqui. Obrigado, obrigado e obrigado. E a vida da minha mãe nesse plano terreno, enquanto junto da gente naquela época, era só de gratidão, só de gratidão, só de gratidão. Nada de medo, nada de mágoa, nada de receios, nada de inquietações. Era só gratidão, gratidão, gratidão. E é esse o convite que eu gostaria de fazer para vocês também que nos assistem agora. Primeiro, ligue aqui para a gente, 0800 770 2600. Receba aí de graça uma revista da Seita Noé, mas também se informe onde tem eventos nas academias da Seita Noé e também, por que não, acessar aí o site da Seita Noé, www.sni.org.br. Lá você pode ir lá no canal do YouTube da Seita Noé e tem lá centenas de programas da Seita Noé à sua disposição. Aí você pode assistir quantas vezes quiser, pode escolher os temas, pode escolher o que você quiser e assiste os programas da Seita Noé, que cada dia é um programa novo que entra ali no YouTube e tem programa lá para você assistir vários e vários anos seguidos, sem repetir, porque a quantidade é extremamente grande. Muito obrigado. Com a Seita Noé não há problema, pois ela não é religião nova. Porém, considerando o exemplo citado, podemos questionar se tais pessoas confiaram a Deus a cura de suas doenças, acreditando verdadeiramente nele. A declaração, fui ao médico porque comecei a enfraquecer rapidamente de uns tempos para cá, evidencia que aquelas pessoas resolveram recorrer ao médico porque começaram a sentir insegurança em confiar em Deus, o próprio destino. Então, muitas das vezes, é o caso, falei agora da minha querida e santa mãe. Não conhecia a Seita Noé, confiava 100% nos médicos. Mas quando também o médico falou que não tem mais jeito, aí caramba, é nele que eu confio. Se ele falou que não tem mais jeito, não tem mais jeito. E agora? O que eu faço? Mas quando foi no outro lado, e só falou para ela, agradeça os médicos, agradeça os remédios, agradeça a todas as pessoas, mas por favor, lembre-se de que você não é matéria, você não é corpo carnal, você é vida, você é espírito. E o espírito não tem nenhum tipo de doença. É feliz, é saudável, é a imagem e semelhança do Criador. Foi aí que ela começou a entender um outro lado, que até então ela nunca tinha ouvido. E foi a partir daí então que, com os médicos, era pura gratidão. Com os remédios que tanto ajudaram ela até então, era pura gratidão. Mas também era pura gratidão a Deus, aos seus antepassados, ao seu cônjuge, aos seus filhos e a todas as pessoas. E quando ela compreendeu, sou vida, a doença que eu tinha, na verdade eu não tinha, não era minha, a minha doença não era minha doença, porque a doença nunca existiu, porque Deus não a criou. E quando ela entendeu isso, e começou então, se eu não estou doente, se eu não sou doente, eu sou saudável, eu sou feliz porque sou filha de Deus, então eu posso começar a ajudar a fazer as coisas em casa, eu posso começar a trabalhar, eu posso começar a me dedicar mais, eu posso ajudar meu cônjuge. E foi isso que ela começou a fazer. E com isso, como já citei agora há pouco, a vida dela se transformou totalmente. E o livro que a gente leu um pouco aqui hoje é esse aqui, né? A Chave da Beleza e da Saúde, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, que eu gostaria de recomendar para que você o lesse também. Nosso muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo programa. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. Muito obrigado.